A gente vai falar agora de uma situação que afeta muitas pessoas, que é a dor que atinge diferentes idades e não importa muito a condição, e tem várias possíveis causas. Entre elas, a gente vai conversar agora com o Dr. Frank Venâncio, neurologista. Seja muito bem-vindo, Dr. Frank. Boa tarde. Um dos motivos de dor que a gente, às vezes, que menospreza, que não entende, que é uma possibilidade, que é dengue e chikungunya. Isso. Como a gente está passando agora por uma onda de casos, né, de dengue, agora em fase descendente já, mas estamos com bastante pacientes ainda internados e começando a ver o pós, né, o que acontece depois dessas infecções. Quando a gente fala de uma infecção viral, sempre o corpo vai ter uma resposta para tentar controlar aquela infecção, que é uma resposta inflamatória. E em alguns casos, essa resposta inflamatória, ela vai acabar causando algum dano ao corpo ou algum sintoma. E a dor é uma delas. Então, é muito frequente. Mesmo pessoas que nunca tiveram quadro de dor crônica ou quem já tinha alguma dor, isso se tornar pior e de forma persistente. Quando a gente está falando de dengue, no meu caso eu sou um neurologista, né? Então, quando me chamam, geralmente é por algum problema neurológico, principalmente cefaleia. Então, no caso da dengue, eu estou vendo muitos casos de dor de cabeça, persistente, intensa, mudando de padrão depois de pacientes contraírem o vírus da dengue. E quando a gente fala do chikungunya, a dor de cabeça muitas vezes ela existe, mas ela não é tão importante quanto a dor nas articulações. Os pacientes podem ter dor nos cotovelos, podem ter dor nos joelhos, tornozelos, nessas articulações grandes, sabe? E infelizmente, a dor não fica só durante a infecção. Boa parte das pessoas vão melhorar até de forma espontânea desses quadros dolorosos, mas podem acabar persistindo e se cronificando, ficando durante meses até anos depois da infecção. Explica pra gente, também, até pro nosso ouvinte, não necessariamente uma dor forte é uma dor crônica, né? O que vocês caracterizam como dor crônica? Isso vai variar de cada dor crônica, né? A definição varia um pouquinho de caso para caso. Mas, geralmente, dor crônica é aquela dor que persiste após o estímulo inicial ter se resolvido. Então, quando a gente está falando da dengue, uma dengue que ela já melhorou, você não tem mais vírus nenhum no corpo, aquele processo já acabou, e a pessoa continua com queixas. Perfeito. E não pode ser essa dor persistente, né? Porque é uma dor muito forte o tempo inteiro, não precisa ser forte o tempo inteiro, é uma dor persistente, mesmo após essa origem do que causou essa dor continuar. E aí, quando vocês têm esse diagnóstico, como é que é o tratamento para uma dor que está lá o tempo inteiro? Vai depender muito, claro, da localização da dor no corpo da pessoa, da etiologia, da causa, né, da dor e da intensidade. Então, existem vários tipos de tratamentos diferentes. Um dos tratamentos, quando a gente está falando especificamente de dengue e de chikungunya, nas fases agudas, são principalmente anti-inflamatórios, corticoides, tá? Corticoterapia. Perfeito. Passando dessas fases agudas, vai depender muito da causa. Quando a gente está falando de dor de cabeça, muitos dos tratamentos que funcionam para enxaqueca, eles também funcionam para dor persistente pós-dengue, por exemplo. Então, alguns casos que não resolvem de jeito nenhum com medicações, muitas vezes a gente usa toxina botulínica. A mesma toxina botulínica. Uau, Botox. O Botox. Pra deixar o rostinho bonito, funciona para dor. Funciona, mas o jeito da aplicação é diferente, a localização que a gente aplica é diferente. E também a quantidade de Botox que a gente usa é muito superior à quantidade que a gente usa na estética. Então, eu vejo muitos pacientes, quando eu falo de Botox, falam, doutor, não vai funcionar para mim, eu já uso Botox e não faz diferença. Ela não é bem assim, né? Exatamente, não é bem assim, é diferente, a aplicação é diferente. E assim, a gente tem uma resposta muito grande, porque o Botox, além de bloquear os impulsos motores, né, dá aquela fraqueza, que é o que diminui aqui as linhas de pressão, as rugas, ele também bloqueia a sensibilidade dolorosa. Então, ele age como se fosse um analgésico de forma persistente, durante até 3, 4 meses depois do seu uso. E muitas vezes dessensibilizando a pessoa. Sim. E, usando durante algum tempo, a gente tende até a tirar o Botox e a pessoa muitas vezes melhora e não precisa mais de aplicações. E não tem essa conexão, que incrível. Além disso, tem outros tratamentos hoje para dor que não sejam medicamentos, sejam botox, algumas outras formas de tratar a dor, além dessas, claro, consequência da dengue, chikungunya, mas essas dores crônicas? Com certeza.
Uma das grandes limitações dos tratamentos medicamentosos são os efeitos colaterais dos remédios, que acabam, muitas vezes, os remédios que funcionam, os pacientes deixam de usar por causa dos efeitos colaterais. E, às vezes, os médicos interpretam isso como uma falta de aderência, o paciente não está querendo melhorar, mas, muitas vezes, os efeitos colaterais são limitantes, incluem cansaço, fadiga, dificuldade de andar. Então, às vezes, impede mesmo o paciente de continuar aquele tratamento. Um tratamento que ele não envolve efeitos colaterais, que nem as medicações, é um chamado de estimulação magnética transcraniana, que é um medicamento, é um tratamento super interessante, porque ele age diretamente nas regiões do cérebro responsáveis pela percepção de dor. Então, ele consegue reorganizar o cérebro, reorganizar a percepção de dor que está alterada na pessoa que tem dor crônica, porque não tem mais nada acontecendo, né? O estímulo já melhorou. A origem acabou? Já acabou. É mais uma desordem de percepção de dor, em muitos casos. Aham. E, nesses casos, a estimulação magnética transcraniana funciona muito bem. Por exemplo, pacientes com fibromialgia, que eles têm uma percepção grande da dor de forma generalizada, muitas vezes eles respondem à estimulação magnética transcraniana. E aí a gente consegue, com o paciente sentindo menos dor, dar início a outros tratamentos, né? Fazer uma fisioterapia mais intensiva, fazer o paciente ganhar massa muscular, para poder ele voltar a fazer as coisas do dia a dia dele, né? Voltar à funcionalidade, que é sempre a intenção do tratamento do paciente com dor crônica. Gente, eu acho tão legal esses assuntos. Você vê, né? Assim, a gente cria esses caminhos no nosso cérebro, essas conexões são criadas, e aí você fica seguindo aquele mesmo caminho, que é um caminho no cérebro que a gente fica mesmo assim como o Botox quebra esses caminhos, tem essa eletroestimulação que o Dr. Frank Venâncio falou. O Dr. Frank, que é especialista em medicina da dor, neurologista, e a quem eu agradeço muito por essa aula, essa explicação no Mesa para Dois. Eu que agradeço. Muito obrigado, Dani.